Bom dia, nossa leitura hoje vai ser em Marcos 4, a palavra do semeador. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e aquietou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava ali muitas coisas por parábola, e lhe dizia na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 70 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E disse-lhes: A vós vos é dado sobre o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábola. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes seja perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebei esta parábola? Como, pois, entendeste todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto no caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Da mesma sorte, os que receberam as sementes sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer receberam. Mas não têm raiz em si mesmo, antes não são temporões. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que receberam a semente entre espinhos, os quais ouviram a palavra. Mas o cuidado deste mundo e os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que receberam a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 70 e outro a 100 por um. Então nós temos aqui, é o que nós estamos vendo hoje. As pessoas ouvem a palavra, aceitam Jesus, mas logo por qualquer obstáculo eles deixam Jesus ou negam Jesus. É muito triste isso, porque muitas vidas endurece o coração fica duro. Ele não aceita mais. Os ouvidos dele, como aqui a própria palavra diz, os ouvidos estão tampados. Eles não ouvem mais a palavra do semeador. Ele diz assim: os fazendeiros compreendem melhor do que ninguém a comparação entre o avivamento e a colheita. Na parábola do semeador, as sementes são semeadas, morrem e finalmente voltam à vida como planta que devem produzir uma safra. O avivalista sábio é capaz de discernir as condições do solo. A alma humana prevendo uma certa exatidão, o potencial frutífero da semente, a palavra de Deus, que está plantando. Para minimizar a colheita é preciso lidar primeiro com as condições do solo, que são os espectadores casuais, aqueles que recebem a palavra junto ao caminho. Devem ser encorajados a assumir um compromisso mais profundo e a tornarem-se participantes, em vez de menos observadores. Aqueles que apenas observam o avivamento privam a si mesmos das revelações e experiências espirituais que podem obter. Olha só. Aceitam Jesus, mas aqui ainda não está livre, ele não aceita aqui de coração. E aí, logo, logo, a semente morre. Corações cheios de ressentimento, representado pelo solo
pedregoso, devem ser estimulados a perdoar, pois a falta de perdão limita a profundidade do crescimento. É isso que acontece. Muitas pessoas magoadas dentro da igreja com os próprios familiares não se abrem para perdoar, não pede perdão, e aí fica com ressentimento e não cresce espiritualmente. E logo deixa os caminhos do Senhor, porque o coração está cheio de ressentimento. Ele diz, mas embora essas pessoas pareçam receber a palavra com alegria, elas não têm intenção de obedecer-lhe. E depois de algum tempo acabam perdendo suas vitórias, ressentindo-se contra o avivalista, a mensagem recebida ou até mesmo contra o próprio Deus. Os espinhos representam aquele em quem a semente da palavra é sufocada pelos cuidados desta vida. O engano das riquezas, as ambições de ouvir coisas e o espírito de Belial, um sentimento de falta de valor. Essas pessoas precisam arrepender-se, renunciar ao pecado e recebê-lo de suas vidas. E removê-los de suas vidas, a fim de que a semente produza frutos. O avivalista sábio examina as condições do solo com paciência e amor, preparando-o para o plantio. Então é isso que tem que ser. Olha que palavra maravilhosa, que introdução do capítulo 4 da semente do semeador, a parábola do semeador. Nós temos que deixar todo esse ressentimento, a partir do momento que perdoamos, que tiramos tudo aquilo que nos prende no mundo. Muitas pessoas não crescem espiritualmente porque está presa ao mundo. Como o próprio texto diz, com os corações cheios de quê? Estão olhando para os bens materiais. Ele diz, deve ser estimulado a perdoar. Muitos estão, o engano das riquezas, as ambições de outras coisas e o espírito de Belial. É isso que prende o homem de vir para os caminhos do Senhor quando se converte, de permanecer firme na palavra. Nós temos que ter muita sabedoria. E por isso que nós temos que meditar na palavra. Nós temos que ler a Bíblia para conhecermos a palavra. Para que o nosso espírito esteja alimentado. E ele só é alimentado com a leitura e com a oração. Com a busca, é uma busca constante até o dia glorioso da vinda do Senhor Jesus. Ou se antes ele nos levar. Por isso que temos que estar firme, porque nós não sabemos o momento da nossa partida. Para que nós não estejamos despreparados, para que nós não sejamos pegos nus, mas não nu dessa veste, das nossas vestes espirituais. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde, leia a Bíblia. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação.